Me chamo Marcelo Loureiro, sou carioca de nascimento e fui para Guiar-Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul, com 10 anos de idade. Me criei até os 16 anos nessa cidade, foi a cidade onde aprendi a tocar violão, é a cidade da família do meu pai e da minha mãe, dos meus avós. E foi nessa terra, nessa cidadezinha, que eu tomei gosto pela música e iniciei os primeiros acordes no violão. Eu lembro que a música ela entrou na minha vida de uma forma bem interessante. Em casa, né, em Guiar-Lopes da Laguna, nas festas da minha família, sempre tinha muita música, né? O meu avô chamava Poti Loureiro, ele é de Bela Vista, daquela região ali, a minha avó é paraguaia. Então, é uma família de muitas festas, né, muitos bailes, a família grande que se reúne e faz muita festa. E nessas festas sempre foi regada muita música, né? Principalmente música de fronteira. E eu lembro quando eu fui para Guiar-Lopes, para mim não foi um choque maior ir para uma cidade como Guiar-Lopes, né? As pessoas me perguntam porque eu ia todas as férias, mesmo morando no Rio de Janeiro, eu vinha pelo menos uma vez por ano para o Mato Grosso do Sul, para Guiar-Lopes da Laguna, Campo Grande, né? Para visitar os parentes aqui. Então, quando eu fui morar em Guiar-Lopes, né, que foi definitivo, que eu tive que estudar, morar lá, não foi um choque, como as pessoas acham, né? Sair de uma cidade tão grande como o Rio de Janeiro e ir para Guiar-Lopes da Laguna. Então, nessas festas foi que eu comecei a me interessar por música, comecei a olhar a música com outros olhos. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, o meu avô recebeu uma serenata, era um trio paraguaio, né, com formação de acordeon, harpa e violão, né, e as vozes. E aí eu fiquei encantado, porque eu lembro que eu estava chegando de bicicleta em casa, na casa do meu avô, né, eu estava jogando bola, cheguei, era talvez umas 7 horas da noite, e eu vi meu avô assim na varanda de casa encantado com aqueles músicos, né, e eu parei para assistir, assim, encostei a bicicleta e fiquei vendo a harpa, aquilo me encantou muito. Então, ali foi um chamado, eu digo, para a música, né, porque o instrumento de corda é tão bonito como a harpa. Eu já, claro, conheci o violão. Lá no Rio de Janeiro, a minha mãe sempre teve um violão lá no cantinho da sala, ela tocava de vez em quando, mas eu nunca me interessei lá. E em Guiar-Lopes eu comecei a me interessar por violão, pegava o violão, fazia alguns acordes, tocava e batia no violão, mas nada demais. Até o dia que eu vi a música dessa forma, né? Que foi um trio tocando, né? Uma música instrumental, tocando músicas cantadas. E eu lembro que eu cheguei pro meu avô, e comentei com ele que eu gostei demais, que eu queria aprender a tocar violão e tal. Tocar harpa, desculpa. E aí ele falou, não, você tem que tocar violão. Violão que é o instrumento. Aprende primeiro violão, que talvez um dia a gente compre uma harpa, né? Na verdade, ele gostava muito mais de instrumento de fole, né? Como acordeon, bandoneon, do que harpa paraguaia. E o meu avô, ele tinha, na sua juventude, né? Ele tocou muitos instrumentos. Ele tinha uma facilidade com os instrumentos como eu tenho hoje, né? Eu falo que eu herdei dele isso. Ele tocava violino, tocava acordeon, tocava violão. E até hoje, quando eu vou para Bela Vista, essa região de fronteira, sempre encontro um senhor que chegou a ver meu avô tocar e elogia, né? Sempre me elogia ele para mim, né? Fala assim, ó, seu avô era um grande músico, dancei muitos bailes com ele, sabe? Com ele tocando, né? E eu fico muito feliz de saber isso, porque na verdade eu não cheguei a ver meu avô tocar. Porque quando eu comecei a me interessar por música, nesse período que eu comecei a interessar por música, ele sofreu um AVC, e ele ficou sem o movimento do lado direito. Mas a parte intelectual dele intacta, sabe? E foi bem na época que eu estava começando a tocar violão, e o violão começou assim, entrou na minha vida assim. Eu estava na escola, e uma professora entrou na sala de aula para falar que em Guiar-Lopes, até que enfim, ia ter uma escola de violão, ia ter aulas de violão, né? E eu fui atrás desse senhor que chama Nico. Hoje ele é aqui da UANA. E eu fiz os primeiros acordes, eu peguei com ele. A forma de tocar o violão corretamente foi muito importante. Fiz alguns meses de violão com ele, e ele mesmo fala para todo mundo que depois de mais ou menos 7 meses, 8 meses, já não tinha mais nada que ensinar para o Marcelo. Então foi fundamental eu ter encontrado o Nico, porque o Nico me ensinou a forma de tocar realmente o violão de uma forma correta, dedilhada e tal.
que depois desse período de aulas com ele, que foi bem iniciação, aquela coisa básica dos acordes, tocar os primeiros solinhos, né, tentar tocar, depois desse período eu fui atrás de tirar a música sozinho. Então eu me considero autodidata nesse ponto. A partir desse momento que eu começo a viajar muito com a minha avó para o Paraguai, para Pedro Juan, e comprar um monte de disco. Na época era fita cassete, né, e discos de vinil. Eu comprava bastante e chegava em casa e tirava, né, aqueles aparelhinhos de toca-disco que você volta, e quantas vezes que eu fiz isso para tirar músicas, né? Então assim que foi o meu início no violão. E o meu avô estava tratando desse AVC, e quando viu um neto, né, como eu falei, a parte intelectual dele normal, então ele estava um pouco depressivo, isso qualquer um, né, naquela situação, né, tá com AVC, não ter os movimentos, né, a gente pode imaginar como que é isso. Mas ele teve como vamos dizer assim, uma motivação a mais para voltar a ter alegria, né? Que foi ver um neto tocando bem. Eu estava começando a tocar bem, com alguns meses já tocando, tirando bastante músicas legais. E aí ele começou a me dar incentivo, motivação, né? Foi aí que, isso eu conto nos meus shows, que a primeira música que eu realmente tirei de ouvido assim, inteirinha, para poder satisfazer meu avô e ganhar um instrumento que ele me prometeu, foi La Comparsita, que é um tango. Então, ali foi o meu primeiro desafio. Ele falou que o dia que eu tocasse a música dele, eu ia ganhar um instrumento, né? Porque o instrumento que eu tocava, nesse começo, né, era o instrumento esse que eu citei, que era lá do Rio de Janeiro, que minha mãe deixava no cantinho do sofá, assim, da sala, que era um violão que já estava bastante judiado, sabe? O braço já estava quebrado, eu tocava, o braço ele movimentava para frente e para trás, assim, já estava descolado do corpo, e eu coloquei uma corda aqui de nylon, segurando para ele não ir para frente. Foi nesse violão que os primeiros acordes foram tirados nesse violão, né, as primeiras coisas. E assim que foi, o meu avô, quando viu um neto se interessar, comprou um violino, e foi com esse violino, que ele colocava do lado esquerdo, que estava movimentando, né, que estava normal dele, eu vinha com a minha mão direita e passava o arco e tirava os primeiros acordes, as primeiras notas. E aí meu ouvido foi desenvolvendo dessa forma, né, que ele pegava muito no meu pé para mim não desistir, né, de tirar a música, porque o começo é assim, tudo é difícil, o instrumento é uma coisa, o violão principalmente é um instrumento difícil, né? Então no começo você fica buscando a música e não acha, tal, e ele ficava muito no meu pé para me tentar tirar e ter uma persistência até tirar a música, né? Então esse foi o meu começo no violão. O meu avô ele veio a falecer, eu já tinha uns 13, 14 anos. Ele faleceu, teve um problema no coração, faleceu de repente. Para mim foi um choque na época, né? Claro, vamos dizer, um adolescente, um pré-adolescente, que perde um avô, né? Um avô querido, uma pessoa que me ajudava, me incentivava bastante com o instrumento, e a gente tinha bastante planos, né, de tocar junto, porque ele já estava progredindo tão bem no tratamento, na fisioterapia, que ele tinha uma esperança realmente de ter todos os movimentos para poder tocar. Realmente ele estava conseguindo movimentar já a mão sozinho, o braço, então a gente tinha essa esperança. E nesse período que eu vivi com meu avô ali em Guilherme, nós viajamos bastante. Foi um período onde ele pegava eu e mais o meu tio e viajávamos ali pela fronteira para ele rever os amigos. Eu acabava tocando nesses locais. Eu falo que eu vivi um pouquinho disso que nossos avós falam, né? Que é tocar em fazenda, lugares remotos aqui no Mato Grosso do Sul, como fazendas distantes, aquelas festas de fazenda que duram 3, 4 dias. Eu vivi um pouquinho disso. E para mim foi uma escola, sabe? Tocar baile com 13, 14 anos, né? Em chão batido, em fazendas, para muitas pessoas, isso para mim foi ótimo. Em 96 vim para Campo Grande para fazer o 3º ano. Eu ainda não tinha ideia, nem passava pela minha cabeça de ser um músico profissional. Eu vim para estudar, fazer o 3º, quem sabe prestar, eu pensava na minha cabeça, talvez medicina, né? Uma faculdade de medicina, que era uma coisa que eu sempre pensava, porque eu sempre fui muito bem em algumas matérias relacionadas com biologia, né, relacionadas à medicina. E aí eu vim para cá, mas em 96, eu lembro que eu fui dar uma canja no Rádio Clube Cidade e acabei ganhando meu emprego lá, primeiro emprego tocando, acompanhando os artistas lá, né? Lá, nesse ano, tocava o Betinho, que é hoje da dupla João do Betinho, né?
tocava Paulinho Nantes, quer dizer, muitos artistas passavam por ali, né, dando canja, eu era o violonista que acompanhava toda essa galera. E ali que começou tocando na noite em Campo Grande, 96, 97, 98, conheci bastante gente, né, cantores sertanejos, né, duplas, e acompanhei várias delas. Nesse período que eu toquei na noite, acho que foi no final de 96 até final de 98, até eu descobrir em 98 que eu fui diagnosticado com linfoma, com câncer. Esse período eu acompanhava os artistas, né, os artistas da noite, as duplas sertanejas, e eu sempre, em qualquer local que eu tocasse, eu sempre dava uma canja, né? As pessoas sempre pediam uma canja do Marcelo. Eu não tinha, o meu nome ainda não era conhecido, eu não era conhecido como Marcelo Loureiro, né? Era conhecido como Marcelinho, né? 17, 18 anos, as pessoas me chamavam assim. E eu sempre tocava alguma coisa, né? Independente de quem estava tocando. Eu sempre solava a Mercedita, o Pájaro Campana, coisas desse tipo assim. E aí em 98, quando eu descobri a doença, eu tive que, naturalmente, sair para fazer um tratamento, né? Um tratamento rígido para essa doença que era o linfoma, né? Fiz quimioterapia durante 2 anos, radioterapia, e nesses intervalos, o pouco tempo que às vezes eu tinha entre uma quimioterapia e outra, eu tinha tempo para poder tocar, né? Tentar fazer algumas apresentações avulsas. Eu não podia mais assumir compromisso, né? Tocar na noite, assumir compromisso com mais nenhum artista, porque realmente a gente sabe o quanto que é rígido esse tratamento, né? Que você tem que seguir à risca, né? Mas, por outro lado, foi aí que começou as pessoas me ligarem para pedir o show do Marcelo, né? Somente o Marcelo. E até então era muito difícil na minha cabeça assim, aquilo entrar, né? Poxa, estão me chamando para eu fazer o show sozinho, né? Porque eu sempre pensei, nunca pensei em ser um artista de frente, né? Sempre acompanhando os outros, né? Sempre pensei como um músico, né? Tocando numa banda, acompanhando algum artista, né? E aí as pessoas me ligavam muito para me fazer aquilo que elas viam na noite, tocando com outros artistas e solando muitas vezes, fazendo uma participação instrumental. E foi aí que eu comecei, cara, a tocar, fazer alguns showzinhos assim nesse período, né, de tratamento, que começou, foi um divisor de águas, né? Marcelo Loureiro começou a carreira dele ali, né? Realmente de músico instrumental. De 99, 2000, eu já comecei, eu lembro que em 2000, 2001, eu participei em alguns programas de repercussão nacional, e teve também a Helena Meirelles, que voltou a morar no Mato Grosso do Sul e fazer shows muito aqui no Mato Grosso do Sul, e eu dividia palco com ela, né? Ela me deu uma força muito grande também no começo da carreira, né? De falar do meu nome, de me apresentar quando eu estava tocando, acompanhando ela, né? E aí foi assim, e a carreira começou a deslanchar, o Marcelo Loureiro instrumental, depois dessa doença, do linfoma, que aí comecei a levar realmente mais a sério o músico instrumental Marcelo Loureiro. A Helena, depois de muitos anos morando em São Paulo, ela estava voltando para Campo Grande, fazendo muitos shows aqui, e foi muito importante eu ter conhecido ela, ela ter dado, né, esse apoio à minha carreira, que naquele momento estava deslanchando, começando, né? E é óbvio que foi muito importante, porque ela naquele período, ela tinha um nome muito forte na música, né, sul-mato-grossense, no Brasil todo, as pessoas conheciam o trabalho dela. E é claro que nesse período que eu comecei a minha carreira, que eu comecei a tocar em outros lugares fora do estado, eu conheci muitos artistas, dividi palco com muitas pessoas, todas elas foram importantes. A gente acaba, como músico, a gente absorve um pouco de cada um, né? Essa experiência de tocar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, a gente acaba aprendendo, claro, um pouco mais com cada um deles, né? O período que eu toquei com a Helena Meirelles, né? Claro, a gente acaba aprendendo alguma coisa. O período que eu toquei, que eu viajei muito para fora do país, eu tive a oportunidade de viajar para vários países na Europa, Espanha, Portugal, França, Itália, e todos eles a gente acaba conhecendo outros músicos, outras culturas, né? Eu poderia citar um monte de pessoas que
que eu acabei dividindo palco, tocando e conhecendo, né, trocando ideias. E Ramandu Costa, no Festival América do Sul, em Corumbá, né? Um grande amigo, que é o Fernando de la Rua, espanhol, na verdade brasileiro, mas de descendência espanhola, que é um grande violonista espanhol, flamenco aqui no Brasil, né? Então tem tantos que eu poderia citar aqui que acabaram de alguma forma influenciando na forma como eu toco. Acho que é isso, a música, principalmente música instrumental, né? Quanto mais informação, mais ele vai tendo elementos para formar a sua personalidade musical, né? O seu jeito de tocar, que sempre tem que ser peculiar, né? Cada um tem que seguir um caminho, nunca tentar imitar, né? No começo, né, é natural, a gente tenta imitar os mestres, aqueles que ensinam a gente, ou que a gente admira, né? Aí depois a gente vai trilhando o caminho, a gente vai com tanta informação e bagagem que o músico vai adquirindo que ele acaba trilhando o seu próprio caminho, o seu próprio repertório, o seu próprio jeito de tocar. Por aí vai. Apesar de eu ser, considero novo na música, né? Eu tenho quase 20 anos de música já, mas tem muitos artistas que têm o dobro ou mais do que eu. Esses 20 anos eu vivi bastante em situações assim que me emocionaram bastante. Poderia citar várias. Eu acho que uma importante para mim foi recente. Foi em março de 2014, que eu fui na ONU representar o Mato Grosso do Sul e o Brasil numa feira que chamava Mato Grosso do Sul Visto pelo Mundo, né? E tocar para autoridades naquele local, né? Para mim foi bastante emocionante estar ali, né? Representando um estado, né? Uma categoria, vamos dizer assim, de músicos, né? Você está indo representando todo o som, a música, a cultura sul-mato-grossense no instrumento. E para mim ali foi bastante emocionante, assim, estar ali naquele local. Para as pessoas que querem aprender a tocar um instrumento, eu falo o seguinte, para aqueles que querem aprender um instrumento qualquer, eu recomendo o violão, sabe? Que querem tocar na música, independente de ser profissional ou não, porque a música, ela, em tempos de hoje, né, de estresse, um mundo muito estressante, né? As pessoas reclamam que hoje as pessoas não têm mais tempo para tantas coisas. O violão ele encaixa bem nesse papel de desestressar, porque é um instrumento tão gostoso e você consegue tocar todo tipo de música, né? Então, para aquele que quer apenas como hobby, o violão é um instrumento muito bacana. Aquele que quer se profissionalizar, eu acho assim, é um instrumento difícil de você tocar bem ele e tocar já com um grau de dificuldade maior, né? Se quer fazer coisas mais elaboradas no violão, realmente você tem que estudar bastante. Hoje nós temos a grande facilidade da internet, né, de poder, você tem vídeos e videoaula e ver os grandes mestres. Você pode, por exemplo, ver um vídeo do Marcelo Loureiro no YouTube, baixar e ver como ele toca. Hoje tem muito mais recursos do que na época que eu comecei a tocar violão. Porque na época que eu comecei a tocar violão, eu me dedicava, acho que muito mais por não ter esses materiais, né? Era muito mais difícil tirar música. Hoje você tem o software, você pode ouvir um áudio e se você achar que o áudio está muito rápido para você tirar, você consegue diminuir. Isso tem até no aplicativo, né? Então, no celular. Então, o que eu digo é ouvir muito, né? Você não ter preconceito nenhum em qualquer tipo de música, ouvir todos os tipos de música, porque naquele tipo de música que você menos espera, ou que você menos gosta, às vezes você consegue extrair algo. É interessante isso, sabe? Você ouve um tipo de música e dentro daquela música tem um som, alguma frase, alguma coisa diferente. Tenta tirar aquilo e colocar na sua música. Isso é bacana. Eu falo muito isso porque a minha técnica, o meu jeito de tocar é como que eu posso dizer? É um resultado disso, de ouvir vários estilos musicais, como flamenco, como a música de fronteira, como a música crioula, que é a música argentina, como o violão brasileiro. Todas essas influências, esse jeito de tocar, eu ouvi muito na minha juventude, até hoje eu ouço, e todos eles você consegue perceber na minha música.